Para ser grande, ser inteiro. Eu ouvi essa frase do poeta Fernando Pessoa essa semana e ela conecta muito com o momento que eu tô vivendo agora, assim, de reestruturação da minha vida e o que eu tô planejando daqui pra frente, próximos meses. Então eu sou o Rafael, bem-vindo ao meu canal e eu quero trazer pra você todo esse plano, que você acompanhe essa jornada e que de alguma forma isso conecte com o seu momento e que te ajude também na sua mudança que você precisa pra sua vida. Eu sempre tive dificuldade em lidar com o meu próprio dinheiro. E agora, estudando economia, eu entendi qual é o problema, assim, que o problema não tá comigo. Tem uma área da economia que chama economia comportamental, que tá muito ligada com psicologia comportamental. Que, na verdade, o dinheiro por si só, ele é só um número, né? Ele é só um recurso. Mas o que muda nessa equação são as nossas decisões e atitudes. A primeira coisa que eu comecei a fazer foi entender que o problema não tá comigo. É um ponto muito bom, assim, de você começar a enxergar de que a gente não tem todas as informações, primeiro para tomar uma decisão realmente coerente e realmente certa. Tem um tema na economia que chama assimetria da informação. Foi até o prêmio Nobel. Deixa eu ver, o nome dele foi George Akerlof, anotei aqui no meu caderninho. Ele é um economista, ele ganhou um prêmio Nobel justamente porque ele trouxe uma luz nessa questão de que nas negociações a gente pode não ter todas as informações e ser prejudicado por isso. Aí quando a gente coloca na vida real, a gente pode pensar num banco, por exemplo, quando você abre uma conta, ou até quando tem um cheque especial disponível, você não sabe realmente qual é a taxa de juros, quanto que você vai pagar no final. Pro dia a dia, a gente pode pensar até numa compra que a gente vai fazer no site, quando a gente tá numa loja. Então tudo isso a gente não tem controle. Eu não tô dizendo que a gente precisa saber de tudo, mas que nesse jogo a gente tá um pouco em desvantagem. Então o problema não está conosco. É isso, o problema não tá comigo. Não é porque eu não sei lidar com o meu dinheiro, não é porque eu não sei lidar com as questões, é porque tem uma certa vantagem e desvantagem do nosso lado. Isso é a simetria da informação. Se você pensar em tudo na sua vida, existe a simetria da informação. Em alguma coisa a gente não tem informação completa, sabe? A gente às vezes toma decisão sem realmente entender o contexto geral. Sei lá, a gente pode pensar até no emprego, sabe? Quando a gente vai concorrer a uma vaga, realmente você não sabe se aquela empresa é boa, se trabalhar ali realmente é tudo aquilo que aparece no site, todo mundo feliz, todo mundo contente, a vida é um morango. Aí quando você entra na empresa, você fala, meu Deus, onde eu fui me enfiar? Eu já passei por isso, tá? Eu já troquei de emprego justamente por conta disso, de ver que a marca empregadora, né, que é uma vertente ali do RH, eles pintam muito bem assim, uma empresa, nossa, empresa maravilhosa, tem um tobogã pra você escorregar aqui. Mas quando você entra, você vê que não é tudo aquilo, você vê que é uma empresa tóxica, que os líderes são mal preparados, não tem treinamento nenhum, não tem desenvolvimento nenhum, você mesmo não consegue crescer ali na empresa. Então eu passei por isso, eu sei, isso é uma simetria da informação, entendeu? A gente às vezes precisa pesquisar um pouco pra diminuir a simetria da informação. Não é porque a gente toma uma decisão errada por nossa culpa, é justamente isso. Uma outra coisa que eu fiz também foi começar a encarar a realidade. Foi o segundo passo, assim, que eu acredito que mudou bastante a minha relação, principalmente com o dinheiro e como eu funciono. Então eu parei de levar como tava levando as coisas, tirei debaixo do tapete várias coisas, dívidas principalmente. Como eu disse no vídeo anterior, eu sou recém-separado, então eu tava num casamento e eu continuei morando na mesma casa, continuei tendo praticamente os mesmos gastos. E aí eu vi que eu estava começando a entrar em algumas dívidas por conta disso, pra manter essa minha rotina. E aí eu quero conectar com uma coisa que tá acontecendo. Eu tenho um jardim aqui na minha varanda. Eu tô bem na frente da minha varanda. As plantas vieram da casa da minha avó. A gente sempre teve essa troca, assim. Desde a primeira planta que eu tenho, foi minha avó que me deu. E eu comecei a pegar gosto, porque justamente a minha avó gosta de plantas. Essa é a nossa forma de se conectar. E elas estavam penduradas na parede ali, numa prateleira. Só que a prateleira, ela começou a ceder. Ela não aguentou bem, assim, porque a planta vai à água e aí é madeira e ela começou a esfarelar.
tava quebrando já, e eu tava deixando passar, eu via, sempre quando eu ia regar todos os dias, eu via que tava cada vez mais afundando, cada vez mais solto, assim, na parede, e eu resolvi tirar debaixo do tapete, resolvi mexer nisso, tava quase quebrando realmente, minhas plantas são no vaso de barro, então se você sabe, o vaso de barro é aquele pesado, assim, ele tava fazendo essa força e quebrando, não ia durar mais algumas semanas, ia quebrar. Eu quero conectar com isso, a gente precisa às vezes tirar a cabeça do avestruz do buraco e encarar as coisas. Eu comecei a fazer isso, foi uma das primeiras ações desse plano. Então eu comecei a listar tudo que eu tenho de contas, minhas dívidas principalmente. Apesar de ser avesso a isso, eu não consegui fugir. E quando você coloca no papel, você concretiza e fica mais concreto essa informação. Então entrei em contato com o banco, fui olhar os aplicativos de cartão, fui ver, tinha coisa que eu nem sabia que eu tava devendo, era coisa pequena assim, mas tava crescendo. Eu comecei a listar. A partir daí eu criei um plano pra pagar essas dívidas. A ideia é essa, você encarar, você não deixar essa bola de neve rolar mais. Você entender qual que é a casa que você tá e colocar no papel e começar a negociar. Foi isso que eu fiz. A maioria, eu não fiz negociações diretas porque eu não tinha valor à vista. E eu sempre recomendo isso. Quando você tem uma dívida, principalmente com o banco, você consegue juntar o dinheiro. Então eu fiz um plano juntando o dinheiro alguns meses e eu já sabia qual era o valor com desconto. Então em todas as negociações eu ganhei um desconto muito bom por conta disso. Eu comecei a primeiro juntar o dinheiro, sabendo já quanto era essa dívida no futuro. E aí a diferença era de poucos juros, assim. Às vezes até o desconto aumentava, tá? Teve dívida que quando eu fiz o plano tava de um valor e quando eu realmente fui negociar eu tive um desconto maior, porque ali eu já falei negociação à vista, paguei no dia seguinte. Fazer isso como uma estratégia realmente de liberdade, sabe? Isso foi essa sensação, me sentir livre, me sentir mais seguro pra criar realmente um plano pra esse ano. Eu acredito nisso, eu sou muito adepto a esse tipo de mudança, porque realmente quando a gente quer e quando a gente tem um plano específico a gente consegue. E é isso que eu tô fazendo. Aquilo que a gente resiste persiste. Deixa eu buscar na portaria uma coisa que vai ser tema para um novo vídeo. Só essa mercadoria. Nossa, essa semana tá bem corrida. Eu tive muito trabalho, tive uma atividade do mestrado para entregar. Primeira escrita da minha dissertação, né, do meu artigo científico, que é mais uma pesquisa empírica, assim, a gente tem que ir a campo, então estruturei, é bem empolgante, sabe? Eu vou falar sobre a relação do trabalho agora nessa economia geek, que é a economia dos aplicativos, dos trabalhadores de aplicativo. A gente vive num mundo que a gente está sobrecarregado de trabalho, a gente tem muitas coisas para fazer, tem uma vida para acontecer. E parece que a gente tem que ser bom em tudo, tem que ser o melhor, tem que ser excelente. Eu tinha muito esse pensamento, eu vivi muito esse pensamento. Quando eu era criança, a escola que eu estudava, eles tinham uma premiação no final do ano para os melhores alunos, né? Eu não lembro qual era o critério, mas a gente recebia algumas estrelinhas, assim, tinha um cartaz com o nome de todo mundo. Era um ranking, assim, ao vivo. E eu era criança, sei lá, eu tinha uns 10, 9 anos. E eu lembro que eu tava fissurado, porque eu não queria ficar entre os perdedores. E eu comecei a criar essa máscara dessa pessoa que faz tudo. E até hoje eu sou assim. Até hoje eu tô buscando a estrelinha. E eu lembro que eu não ganhei. Eu fiquei em segundo lugar. O menino ganhou em primeiro. Quero dizer que eu fiz tudo isso e não tive uma recompensa, sabe? Até hoje eu faço tudo isso e a gente acha que é alguma recompensa, mas no fundo é por reconhecimento. A gente quer reconhecimento. Eu comecei a fugir disso, comecei a fugir de reconhecimento. Eu comecei a pensar no meu trabalho sem esse viés de reconhecimento. E tudo tá fluindo muito bem. Então eu comecei a me entender como eu funciono. E até em relação ao dinheiro. Como eu encaixo isso no meu dia a dia. Em como eu deixo o meu dia a dia mais fluido. E com dinheiro é a mesma coisa. A gente tem que primeiro entender como a gente funciona. Como a gente reage a uma promoção, como a gente reage a alguma compra por impulso, assim, alguma informação. Enfim, como a gente reage a qualquer coisa que afeta a gente. Então é muito mais da nossa reação, sabe? E se a gente não tá fazendo aquilo por reconhecimento das outras pessoas, por esse aplauso, assim, invisível, sabe? Que é muito mais coisa da nossa cabeça. E tem uma coisa que acontece muito, que eu comecei a reparar assim que eu criei esse plano, assim que eu comecei a entender como eu funciono, a parar de me julgar, é de que quando é alguma coisa pra outra pessoa, alguma coisa que eu preciso fazer, alguma pessoa me pede, e pode ser qualquer coisa, assim, eu me entrego 100%, sabe? Eu me dedico 100%, assim, eu fico numa neura de entregar, de fazer, de excelência, não pode errar. E quando é pra mim, eu não tenho isso.
Eu não tenho esse mesmo olhar de, nossa, eu não posso errar, eu não posso, preciso fazer o melhor, preciso entregar. Eu quero dizer que a gente, às vezes, quando é pra outra pessoa, quando não é pra gente, a gente tem muito mais dedicação, justamente porque a gente quer esse reconhecimento. A ideia é mudar esse pensamento, assim. Eu primeiro preciso pensar em como eu fazer pra mim mesmo uma coisa excelente, como eu ser bom pra mim mesmo, como eu conseguir criar, como conseguir desenvolver uma coisa que faça sentido pra mim, não necessariamente faça primeiro sentido pra outro, sabe? Esse pensamento que eu tô tendo tá mudando muito a minha visão em relação ao mundo. Parece que isso é um peso, assim. Juro, parece que isso é um peso. Ansiedade, eu tô vendo um nível mais equilibrado. E eu sempre fico pensando, assim, em me colocar no eixo. Quando eu vejo que eu tô indo por esse caminho de muita ansiedade, não conseguir dormir, de descontar na alimentação, por exemplo. Eu gosto de comer muito, eu como bem, assim. Só que às vezes eu acho que isso é emocional, sabe? Querer descontar isso na comida. Eu acho que tudo isso tem essa relação de entender como eu funciono, entender como eu estou por dentro. Isso é legal de pensar, sabe? Principalmente quando a gente tá falando de dinheiro, mas a gente precisa levar isso pra vida. No trabalho, nas relações. E eu tenho várias experiências boas nesses dias, assim, de olhar pra isso, sabe? É muito interessante que a gente começa a pensar.